Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para o vídeo 2 da parte de avançado sobre chatbot. Eu fiquei devendo mostrar para vocês alguma integração com HTML. Então, já mostrei como é que chama via API, né? Usando Node-RED ou por linha de comando. E em um dos vídeos aí que eu gravei. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um lugar onde vocês têm algumas simple applications, que é o chamado, onde vocês conseguem usar o código para, enfim, fazer as respectivas mudanças de vocês e verem como que é essa integração feita com SDK, tá? Bom, hoje aqui eu estou com o Conversation aberto. Como vocês podem ver, tem algumas mudanças na interface. Essas mudanças vão continuar ocorrendo, tá? Ela é pro bem do Conversation e vocês vão descobrir isso hoje. Vão ver como é bom, tá? Então é interessante que elas continuem a ocorrer e não é nem só uma questão de melhoria de qualidade de visualização, mas uma melhoria de ferramentas também. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Bom, quem não assistiu os vídeos anteriores, por favor, assista, tá? Não comece por esse vídeo, a não ser que já tenha uma noção muito legal de mexer, de criar o seu chatbot, tá? Se já assistiu, então continua que a gente vai começar. Bom, a ideia aqui vai ser simples. Na aula passada eu criei um banco com vocês. Se não me engano é esse banco Peparod, não tenho certeza. Mas eu posso fazer um novo para vocês, porque a ideia é literalmente mudar. Vou até deletar esse último aqui, deixar apenas esse banco Preparode. Não vou deletar ele, não faz muito sentido eu deletar, é bom que tenha as duas versões, caso a gente tenha alguma dúvida, né? E eu ainda tenho aqui. Então vou por banco. Hoje é dia 27. Hoje é dia 27, né? Vou pro banco 27, tá? Hoje é o dia que eu tô gravando, claro. Não o dia que vocês estão necessariamente visualizando. Então eu coloquei aqui português Brasil, né? Nunca esquecer. Vou dar o create. Desculpem pelo barulho do teclado e do touch aqui. Já me falaram que ele fica um pouco alto. Eu ainda não descobri como que eu reduzo o som dele, tá? Não sei se digitar mais baixo é possível. Beleza? Então vamos lá. Aqui vocês já vão ver algumas diferenças na interface para a última, mas eu vou explicar posteriormente. É sábado improve, por exemplo, e do deploy. Mas eu quero que vocês, você agora que está assistindo, visualiza que você está novamente construindo um banco, tá? Na verdade eu penso em banco porque eu penso na ideia de você poder já ter a questão de opção de contas, de transferência e tudo mais, tá? Já fiz pizzaria com vocês, já fiz alguns outros exemplos. Eu vou criar então as intenções normal, vou criar meio simples agora, por exemplo, transferência, né? Transferência, não vai ser nada, nenhum bicho de sete cabeças, não vou explicar muito aqui para não perder muito tempo. Quero transferir, preciso transferir, fazer transferência, transferir, preciso fazer uma transferência. Nossa, escrevendo tudo errado. Transferência. Beleza? Coloquei alguns exemplos. Deu mais que 5, pelo contrário, estaria aparecendo uma exclamação aqui. Vamos às entidades, lembrando, né? Aquela ideia de você importar, vocês podem importar, não precisa ficar digitando tudo aqui dentro. É até um pouco mais lógico, né? Do que ficar digitando tudo aqui. E nas entidades, eu vou dividir entre conta, né? E a conta corrente, ou no caso, poupança. Beleza? Dá um done aqui. Vou abrir aqui novamente. Só vou colocar o CP
e CC, que eu havia esquecido. São sinônimos, né? E aí eu vou ativar esse negócio aqui, que é interessante que vocês ativem, tá? Vocês lembram que devem ter percebido que se você digita uma entidade erroneamente, ou seja, se tiver escrito algo do tipo pizza, naquele exemplo da pizza, e vocês digitassem entidade, tá? Não estou falando de intenção, entidade, e vocês digitassem pizza, por exemplo, P-I-Z-A, sem ter esse exemplo pizza como sinônimo, ele não funcionava muitas das vezes, tá? Em alguns casos sim, mas na maioria não. Ou seja, a entidade era um para um, tá? Era um match 100% correto. Talvez não. Com certeza era um match que não se importava com acento e nem com letra maiúscula ou minúscula. Mas era um match um para um. E agora a gente tem esse fuzzy matching aqui, né? Esse fuzzy matching, vou ativá-lo, ativem de vocês, tá? Ele literalmente trata isso. Ou seja, se eu digitar corrente ou sei lá o que mais, corrente com M ou poupança com S ou coisas desse tipo, ele tenta saber isso, tá? Então, é um algoritmo diferente que tenta entender a palavra mesmo com erros, tá? Entender a grafia. Então, vale a pena vocês ativarem ele para não ter que colocar os exemplos de sinônimos com erro, tá? Porque sinônimos são palavras similares, sinônimos não são palavras iguais com erros de português, né? E agora sim são sinônimos ao pé da palavra, né? Ao pé da letra. Então, agora com isso ativado, vai funcionar melhor esses erros de português. Legal, na Assistentes também vai vir, aqui ainda não vai vir, mas vai vir já algumas a mais aqui. Eu tô usando o Sul, né? Eu tô usando o Salt, o Blue Mix do Sul, América do Sul. Então tem uma diferença de qual lugar é qual e o que tem de atualização. Mas posteriormente vocês vão ver que já vai estar refletindo em todos os conversations de vocês também, que agora tem o location, tá? Já vai aparecer no de vocês, muito provavelmente se vocês estiverem usando da Europa ou algum outro, já vai estar refletindo, tá? América do Sul não estou usando dos Estados Unidos, América do Sul nem tem. Beleza. O que a gente vai agora? Vamos entrar aqui no Dialog. Eu não vou ativar esses assistentes agora. Aliás, já vou ativar alguns que eu acho que é interessante para banco. Eu vou deixar isso pronto. Vou vir aqui, acho que o date é interessante e o currency para reais. Tá, pode deixar o time. Bom, tudo bem, já estou ativando tudo, né? Legal. Então, porcentagem a gente não vai precisar agora. Deixa eu acelerar com isso. Vamos criar o dialog. Aí criando, olha que bonitinho. Ele já criou aqui em português o bem-vindo e o em outros casos, tá? Ele até escreve um texto padrão, tá vendo? Em outros casos, idem, tá? E aqui ele até faz um sequencial, né? Vocês lembram que eu expliquei que o sequencial segue uma sequência de aparição na tela, né? Então, a cada repetição, ele muda a forma de falar. Se eu clicasse em randômico, iria ser alternativo, tá? Eu explico isso melhor, se não me engano, no primeiro vídeo. Então, vamos lá. Esse olá, como posso te ajudar? Vou colocar olá, sou o banco inteligente, posso te ajudar a fazer transferência, saque ou sei lá o que, ou saque, vamos pensar assim, o saque, o que quer. Beleza, não vou perder tanto tempo nisso. Agora aqui, ó, presta atenção nisso daqui. Esses 3 pontinhos aqui, tá? Clica nele, tá vendo que a interface mudou, então presta atenção como é que funciona. Não é above ou below, tá? Não é nem nenhum nem outro, nem em cima nem abaixo. Vocês vão colocar um child, que não é nada mais nada menos do que aquele nó lateral, tá? Aqui ele não fica necessariamente ao lado, mas dá pra vocês verem que ele tá puxando do pai, né? O pai e o filho.
Nome do nó, na verdade já tinha, eu não colocava muito, mas coloca para organizar. Transferência, não vai alterar em nada, literalmente. Tá? Então, if bot recognizes, então se o bot reconhecer transferência, alguém falando que quer fazer uma transferência, beleza. Agora a gente vai para a parte nova, tá? Que é essa customização aqui. Clica no Customize, ativa esses slots, pode ativar os dois, não tem problema nenhum. E aí, vocês vão entender como é que isso aqui funciona, tá? O que a gente faria no anterior? Aliás, acho que eu tenho o anterior, eu posso mostrar para vocês. Ou se vocês estiverem com a tela aberta, dá uma olhada no anterior. Se vocês já tiverem feito o exemplo, vocês vão ter isso na cabeça muito mais claro. Mas o que seria feito? A gente criaria várias caixinhas, uma com a intenção, aí depois com a entidade conta corrente, com a entidade conta poupança e por aí vai, né? Agora a gente tem esses slots, tá? Então a gente consegue falar tudo de uma vez só e o bot entender tudo, tá? Qual que é a ideia então? Vamos colocar, por exemplo, aqui para ele checar por conta. Checa a conta, se tem conta, tá? Ah, Priscila, interessa se é poupança ou corrente, ou enfim, se você quiser especificar, você pode. Se você quiser que tenha a conta poupança, por exemplo, se esse seu case só funciona com poupança, tá? Esse seu quadradinho aqui, seu retângulo, perdão, só funciona com poupança, então você coloca a poupança. No contrário, conta, porque ele vai pegar todas, tá? Se tivesse 20, ele pegaria as 20. Então, se bateu com uma delas, já é um true, beleza? Se não tiver, pergunte. Corrente ou poupança? Tá? E aí a pessoa fala corrente ou poupança, né? E aí, beleza, vamos deixar assim por enquanto. Vou clicar agora nessa ferramenta aqui para editar, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Se achar, ou seja, aqui é se não achar, né? Se não tiver, a pessoa não falou conta na primeira vez, só falou quero transferir, por exemplo, ele vai perguntar corrente ou poupança. Mas e se a pessoa falar? Se a pessoa falar, você pode falar conta deixa eu ver, transferência, não ligue para a situação, da conta, arroba conta, né? A gente já aprendeu também que ele vai pegar o valor que eu coloquei. Presta atenção aqui, ó. Then move on. Então, continue. E se não achar? Tá? Se não achar, é muito provavelmente porque, mesmo você escrevendo aqui corrente ou poupança, a pessoa digitou, sei lá, conta amiga, uma conta diferente aí, que só ela conhece, tá? Então você pode falar assim, só aceito duas opções, corrente ou poupança. Digite qual das duas você quer, tá? E aí, ó, olha aqui embaixo, prompt again, ou seja, ele vai voltar nesse mesmo nó, nessa mesma transação, tá? Então, após falar isso, ele tá como se fosse um jump to, né? Um jump to ele mesmo, tá? Seria um recursivo, talvez, tá? E aí, save. E aqui embaixo, ele está dando um loading aqui, mas vamos supor que... Vamos já fazer o teste, vai melhor. Então, olá, sou o Banco Inteligente, posso te ajudar a fazer transferência ou saque. O que é? Quero transferir. Tá, deixa eu colocar certo aqui. Beleza. Naquele exemplo anterior, só uma lembrança para vocês, você viu que um erro de ortografia já fez ele não entender, né? Clica nessa setinha e seleciona transferência, tá? Porque é interessante que ele reaprenda e entenda esse case também, tá? Então, aí ele perguntou corrente ou poupança, eu vou falar corrente
transferência da conta corrente. Beleza, funcionou. Agora eu vou fazer a mesma coisa direto. Quero transferir da conta corrente. Vamos ver, aí não pegou mais uma vez por causa do erro de português. Aliás, eu estou escrevendo sempre com erro de português, né? Tá ótimo. Eu não vou treinar ele agora para não perder muito tempo, eu só vou corrigir o erro. Transferir. Deixa eu arrumar, deixa eu escrever de novo, vai. Pronto. Transferência da conta corrente. É bom que novamente treinem daquela forma também, tá? Treinem com erros, tá? Vocês podem fazer esse treinamento por aqui mesmo ele já vai treinar. Então tá, transferência da conta corrente. Beleza, vocês estão vendo que os dois casos ele funcionou, né? Mas aqui ainda tá muito simples, né? Vamos continuar. Então, vindo aqui em transferência, já pegou a conta. Vamos pegar também, vejamos o valor, né? Se a pessoa colocar, quero transferir R$10 da minha conta corrente, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui o @sysnumber, aliás, syscurrency, para falar de valor, né? Então, se a pessoa não tiver colocado nenhum dinheiro, né, nenhum valor, nenhum real, aí você pergunta, quantos reais deseja transferir? Tá? Mais uma vez clicando aqui. Então, se achar, vai lá, valor de transferência. Caramba, tô com dificuldade aqui. Transferência @sys-number ponto que number, gente. Ponto literal. Acho que é o literal, né, que leva. Vejam no reference lá, naquele link que eu passei para vocês, mas se eu não me engano é literal. Se não for literal, simplesmente vai dar erro nessa resposta. Mas eu quero que ele coloque reais, tá? Eu queria que ele escrevesse aqui reais. Beleza? Não coloquei caso não, deixa eu só terminar aqui. Se não tiver, por favor, entre com o valor. Pronto. Beleza? Vamos dar um clear então. Quero fazer uma transferência da conta corrente de R$10. Beleza. Transferência da conta corrente, valor de transferência R$10. Legal. Aqui o que ele fez o match, né? Então tá vendo que eu escrevi tudo diretamente, né? Então, vou dar um clear aqui mais uma vez e vou colocar só, quero fazer uma transferência, por exemplo. Aí ele vai perguntar, corrente ou poupança, corrente. Tá vendo que aqui a gente só tem uma caixinha e a gente consegue fazer os dois cases, né? Eu acho que é isso que é importante. Corrente, quantos reais você quer transferir? R$28. Valor de transferência, R$28. Tá? Beleza, aqui eu podia continuar, eu não continuei com nada, mas vamos colocar qual o nome do destinatário. Beleza, qual o nome do destinatário, dá pra gente colocar aqui ao final, né? E aí, se a gente fechar aqui e criar, e aí sim, uma nova caixinha, né? Porque não faz sentido continuar nessa. Child, lembrando, escrito true, ou seja, forçando ela a vir pra cá. E aí, a gente vem aqui e coloca destinatário e a gente faz aquele input.teste, né? Só para aparecer aqui o nome do destinatário, né? E aí a gente pergunta se está ok, enfim, tanto faz. Legal. Vamos fazer mais uma vez. Vou fazer já com tudo. Cadê? Ah, não coloquei tudo aqui, mas deve estar salvo. O que é? De R$10. Qual é o nome do destinatário? Joaquina.
destinatário Joaquina. Ele só falou isso, literalmente, para eu confirmar. Então, talvez destinatário Joaquina. E se eu falar, por exemplo, deseja confirmar, e a gente pode esperar por um sim ou não, de repente, né? Então, isso daqui já vai gerar um sim ou não, tá? E a gente pode fazer essa brincadeira de continuar isso daqui, tá? O que vocês, outra coisa interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês, que também é legal. Esse Manage Handlers aqui, tá? Clica nele. Isso aqui é interessante. É o seguinte, tá? Como vocês podem ver, tá escrito, na verdade. Se a resposta não for achada, né? Se o usuário falar, não tiver. É como se fosse um anything else para esse lugar aqui, para esse case, tá? Então você pode adicionar handlers, ou seja, anything else aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu fiz um exemplo esses dias de uma pizzaria, mas seria não tenho esse sabor, tá? Ou qualquer coisa do tipo, não existe isso, ou não existe essa conta. Alguma coisa quando você dá um anything else. Se essa pessoa escrever, sei lá, banana aqui dentro, tá? Nesse momento. Não faz sentido nenhum, então ele cairia nessa. Talvez o não tenho essa conta, talvez não. O não tenho essa conta cairia melhor aqui, né? Cairia melhor nesse lugar. Mas se a pessoa digitar banana, jaca, melão, qualquer coisa que não tenha a ver, o handlers pode ser útil. Tá? Então vocês vejam que, vocês podem ver que com isso a IBM tem tentado deixar isso aqui mais atrativo e mais fácil para quando o usuário diz várias coisas, várias entidades em um mesmo lugar. E vocês podem ver que eu coloquei tudo isso em uma caixinha só, o que também deixa isso um pouco mais claro, tá, de trabalhar. Algo que eu também não tinha mostrado, que também é novo, aqui vocês não vão ver porque ainda não está em alguma aplicação, tá? Esses testes aqui não contam como real case, tá? Não é teste real, não é teste de usuário. Mas o que vocês podem fazer só para vocês saberem que isso aqui existe, tá? Depois de vocês criarem uma aplicação e colocarem isso aqui, seja no Face, seja HTML ou qualquer outra coisa, quando vocês fizerem isso, vai estar funcionando já e vocês vão conseguir ver aqui o log, tá? Então tem o log desde o year aqui, tá? Realmente não vai aparecer nada, o tempo de conversação, número de conversação, as tops, entities e intents, tá? O que o pessoal mais fala, e literalmente as users conversations, ou seja, você consegue pegar o log do que o pessoal tá falando, tá? Nos últimos 90 dias, lembrando, tá? Isso aqui não é um DB, tá? Então ele não vai armazenar conversas mais antigas que 90 dias. E aí quando a gente clica nesse outro de cima aqui, vocês vão ver que pelo menos o lugar está um pouquinho mais fácil. Deixa ele carregar. Mas aqui vocês vão conseguir pegar aqui, como vocês podem ver, o Workspace ID, Username e Password, que é o que você precisa, na verdade, para colocar isso em alguma aplicação real. Bom, pessoal, é isso. Valeu por assistir. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo. Na medida do possível, eu respondo vocês todos. E até o próximo vídeo.